Boa noite, caros amigos, irmãos, ou bom dia para quem vai assistir essa palestra em outro horário, queridos ouvintes, amigos que estão frequentemente vibrando as boas energias e ouvindo atento às mensagens que o nosso amado Mestre Jesus nos legou. Estamos aqui mais uma vez reunidos para ouvirmos, falarmos um pouquinho sobre as palavras, os ensinamentos dessa doutrina espírita. Queremos agradecer ao amado Mestre Jesus por essa permissão, por nos trazer até aqui, Queremos agradecer também à Associação Espírita Jesus de Nazaré pelo convite e que os anjos de luz nos ilumine, nos inspire durante esta nossa fala, que a fala seja proveitosa e que todos nós consigamos assimilar o que é necessário assimilarmos. Então, que a paz esteja com todos nós e vamos começar a nossa explanação de hoje. Hoje eu quero pedir a permissão da espiritualidade maior e principalmente do nosso irmão Emmanuel, para conversarmos um pouquinho sobre o capítulo 2 do livro Caminho, Verdade e Vida, intitulado Segue-me Tu. Então esse foi um livro ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia do médium Francisco Cândido Xavier. Esse capítulo, ele começa falando assim: disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Essa é uma passagem que está no Novo Testamento, no livro de João, capítulo 21, versículo 22. Para contextualizar essa fala, eu procurei nas Bíblias, eu encontrei o parágrafo completo, eu vou trazer aqui para vocês, eu vou fazer uma leitura rápida do parágrafo completo para a gente situar a situação, contextualizar o que está acontecendo aqui nessa fala entre Pedro e Jesus. Em algumas Bíblias eu encontrei títulos diferentes para o capítulo. Então, em uma Bíblia eu encontrei Jesus e o discípulo amado, e em outra Jesus confere o primado a Pedro. Então vamos ver de que se trata esse capítulo. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Então a passagem que a gente vai trabalhar, Divulgou-se, pois, entre os irmãos esse dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Estamos falando de João, Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das coisas fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo teria lugar para os livros escritos. Nesse parágrafo nós observamos que Pedro, Simão Pedro, aquele escolhido por Jesus para ser a rocha de sua fundação, estava preocupado com a situação de João o Evangelista. E ele procurava saber de Jesus, ele indagava a Jesus o que seria de João. Jesus tranquilamente lhe disse que ele não deveria se importar com o outro, com o caminhar do outro, mas com o próprio caminho. Segue-me tu, disse Jesus. Sabemos que João Evangelista foi o último dos apóstolos a perecer. Ele morreu já muito velho, apesar de ter sido perseguido como todos os outros. Ele também foi preso, também foi torturado, ficou muitos anos isolado na ilha de Patmos, que fica no leste do Mar Egeu, conhecido à época como Ásia Menor. Ele foi jogado vivo em um caldeirão de óleo fervente e saiu ileso. E foi onde ele recebeu as inspirações para escrever o livro do Apocalipse. Então, João, o último dos apóstolos a perecer, já velhinho. Nessa passagem aqui, a gente tem muitas coisas que a gente poderia comentar, mas o foco do capítulo aqui a que Emmanuel se refere
é o fato do segue-me tu. Pedro, na realidade, estava preocupada com o caminhar do outro, né? O caminhar de João Evangelista, o que aconteceria, se era ele que iria trair Jesus, se era ele que ia ficar mais tempo, se ele não morreria. E na realidade Jesus o advertiu, que o importante é que cada um de nós sigamos o nosso passo. Então disse a Pedro, que importa a ti? Segue-me tu. Né? Então vamos ler aqui, né, passo a passo, parágrafo a parágrafo, esse capítulo que Emmanuel nos traz. Nas comunidades de trabalho cristão, muitas vezes observamos companheiros altamente preocupados com a tarefa conferida a outros irmãos de luta. Primeiro parágrafo, né? O que Emmanuel me ressalta com essa frase? Ou me relembra fortemente, né? É que muitas vezes eu estou preocupada em conferir o trabalho que o outro, que o meu irmão está fazendo, em analisar se aquela tarefa foi concluída, se ele está fazendo adequadamente, se é justo o que ele está fazendo, analisando, mais preocupado com o desenvolver do outro do que com o meu próprio trabalho, com a minha própria execução daquilo que me foi designado, né? E justamente nisso eu esqueço de avaliar o meu trabalho, de me preocupar com o meu trabalho, com a benfeitura daquela atividade que me foi atribuída, né? Principalmente no que se refere a seguir a Cristo, colocando aqui na situação do Evangelho. Se queres, segue-me tu, e não te preocupes se o outro está se preparando ou não para dar esse passo. Caminha, independente daqueles que se encontram ao teu lado. E segue um caminho diferente, porque cada um tem suas escolhas e cada um tem sua época, né? Não é o seu tempo, é o tempo de cada um. Muitas vezes eu quero atrelar a minha caminhada ao caminhar de um outro alguém, o que muitas vezes nos leva ou me leva a desistir de determinado intento. Porque, né, a gente acaba dando aquela desculpa, eu preciso de fulano para fazer isso, ou eu preciso de cicrano para fazer aquilo outro, ou eu dependo de Petrano para fazer determinada situação. Quando na realidade, se a gente quer caminhar com Cristo, se a gente fez essa escolha, temos que dar os passos que nos é permitido dar sozinhos, sem depender de ninguém. É isso que Jesus me ressalta fortemente nessa passagem. Segue-me tu, independente de quem está ao meu lado, né? E principalmente, não devemos julgar a ninguém. Se você está seguindo determinada direção, determinado caminho, você está feliz com isso, você está se sentindo realizado com aquilo, e você está percebendo ao seu lado aquele outro irmão que não está seguindo essa mesma direção, que está seguindo outro caminho, que está infeliz ou que esteja feliz dentro da lógica dele, não é necessário que você vá lá perturbar aquele irmão ou tentar influenciar para que ele siga o caminho que você está seguindo. Foi a sua escolha, muitas vezes não é a escolha dele, tá? Ele precisa despertar o caminhar dele no tempo de cada um, certo? Então, muitas vezes a gente fica aqui, de cá, julgando, fulano fez isso, fulano fez aquilo, ou não faz isso, ou não faz aquilo, ao invés de estar gastando essa energia com o meu próprio desenvolvimento, com o meu próprio caminhar. Se eu posso ajudar, se eu posso viver de uma forma tal que, se alguém precisar da minha ajuda, eu vou estar disponível, ótimo. Se não, se ele não precisar ou se ele não quiser, siga você o seu caminho. Escolha o passo que você quer dar e dê aquele passo seguramente. Um passinho de cada vez, mas seguramente, seguindo o caminho que você escolher. O segue-me tu de Cristo, tá? Faça a tua parte. Então, quando a gente atrela, lembrando que quando a gente atrela a nossa caminhada ao de outra pessoa, e essa outra pessoa por algum motivo não faz, né, ou desiste, ou não pode, a gente acaba também não fazendo. Então, isso é muito ruim. E aí eu aconselho, né, eu estou seguindo esse ensinamento de não atrelar. Então, se eu posso fazer, eu vou e faço. Se eu não dependo de ninguém, se eu posso fazer, independente do que seja, eu vou lá e faço. Se não, eu também não assumo esse compromisso, né? Ou se eu assumo com alguém que realmente pode fazer e vai estar lá comigo e vai seguir o passo, porque, né, o trabalho coletivo é muito melhor. Mas você não pode
designar que você só fará determinada coisa se você tiver uma coletividade junto com você. A coletividade é muito boa, mas desde que todos estejam na mesma sintonia. Se não tiver, não vai funcionar, né, gente? Todo mundo tem que estar com o mesmo foco, o mesmo objetivo e seguir as mesmas direções. Então, quantas e quantas vezes eu me pego julgando, né, intimamente aquele colega de trabalho, voltando para a situação dos colegas de trabalho, os companheiros de vida, de comunidade, ou até mesmo na família, né? Muitos estão ali tentando fazer a sua parte, tentando fazer o seu trabalho, tentando seguir a sua vida da forma que pode, da forma que é possível, da forma que a capacidade de cada um permite, né? E muitas vezes ele está precisando de uma ajuda nossa, mas eu, no meu egoísmo, na minha vaidade, ainda querendo ser um pouquinho soberba, né? Achando que sou melhor do que fulano de tal, prefiro, ao invés de estender a mão e ajudar um pouquinho, né, dar o apoio necessário que aquele irmão precisa, fico de cá julgando, né, fez errado, não sei o quê. Não devemos fazer isso. Se a gente pode ajudar, se você pode dar a mão, você ajuda. Se não, fique na sua, porque a gente não sabe a situação de cada um. A gente vai ver mais adiante aqui que Emmanuel fala na complementar do capítulo. É justo examinar, entretanto, como se elevaria o mundo se cada homem cuidasse da sua parte, nos deveres comuns, com perfeição e sinceridade. Olha que coisa bonita, né? Se cada um fizer a sua parte nos deveres comuns, com perfeição e sinceridade. Né? Então, cada um tem a sua atribuição, cada um tem a sua função. Vá lá, faça a sua parte com zelo, com amor, com carinho, com perfeição, com sinceridade. O mundo seria melhor, né? A humanidade melhoraria, cresceria em espiritualidade, em materialidade e em intelectualidade, quando cada um de nós cuidássemos apenas da nossa parte, dos nossos deveres comuns, dedicando a cada pequena atividade toda a nossa capacidade, toda a nossa disposição, toda a nossa vontade de chegar à perfeição e sempre com muita sinceridade. Como o mundo brilharia mais, né? Quando ao invés de eu empregar minhas energias, minhas vibrações, minhas falas em face do meu desenvolvimento, do meu aperfeiçoamento, melhorando a execução dessas atividades, por menor que seja, com toda a perfeição e sinceridade. Então, toda vez que você emprega a sua energia, a sua vibração, todo o seu conhecimento, toda a sua capacidade para fazer aquela atividade da sua melhor forma, né? Aquilo já gera um campo energético positivo, maravilhoso, que acaba irradiando por todos que estão à sua volta. E ao contrário, quando ao invés de você fazer a sua parte ou dar a mão para o irmão que precisa, você fica ali julgando, emitindo opiniões negativas, criticando, você está gerando um campo energético negativo que não é bom para ninguém, principalmente para você, principalmente para mim, né? Então, nesse mesmo livro, Caminho, Verdade e Luz, tem um outro capítulo que é intitulado Façamos Nossa Luz. É o capítulo 180, titulado assim: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. É uma passagem de Mateus, capítulo 5, versículo 16. Mas, cuidado, Jesus nunca quis que você fosse uma estrela a brilhar mais do que o outro. Né? Não quer que a gente humilhe o outro com esse brilho, não quer que você se sinta superior com o seu brilho, não é nada disso. É para que a sua luz ajude a iluminar o caminho de muitos outros. Lembrei agora da passagem que acho que Mahatma Gandhi disse que se o amor de um único casal, o amor verdadeiro de um único casal pode anular o ódio de milhões. Ó, que coisa bonita. Então, uma luz de uma pessoa que, né, brilha por vontade própria, pode iluminar o caminho de muitos outros que estão ali à sua volta precisando dessa ajuda, desse apoio, dessa luz mesmo para iluminar o caminho e seguir a direção do Cristo. O segue-me tu do Cristo, né? Então, o que Jesus quer dizer com isso? Quer dizer que se os irmãos seguem caminhos diferentes, que te importa a ti? Que importa a mim? Muitas vezes, né, como eu acabei de falar, usamos como desculpas. Queria seguir a doutrina, mas o meu marido não concorda, minha família não aceita, ou isso, ou aquilo. Repita as palavras do Cristo. Segue-me tu.
Se tu fez a escolha, se tu já tomou a decisão de que quer seguir aquele caminho do seguir a Cristo, do viver o amor que Deus nos ensinou, segue o teu passo, à medida da tua capacidade, passo a passo, devagarzinho. O importante é não humilhar o outro, não julgar o outro, não achar que o outro é pior ou melhor do que você. Não existe isso. Vamos parar com essa coisa de julgamento, de dualidade, né? Se a gente pode ajudar, se eu posso estender a mão, se eu posso auxiliá-lo de alguma forma, ajude, né? A mim deve caber sempre a compreensão de que eu estou em um caminhar e o meu irmão que está do meu lado está em um outro. Um está mais à frente, o outro está mais atrás, ou estão no mesmo nível, isso não importa. O que é importante é que não devemos julgar, que o julgamento aqui não é cabível, e que, se questionado, se solicitado, se convocado, né, você pode emitir sua opinião, você pode dar sua ajuda, você pode dizer o que é que você pensa, se você concorda ou não concorda com determinada situação, mas coloque sempre um pouquinho de mel na boca antes de falar qualquer coisa, porque isso vai tornar com que as palavras saiam suavemente, saiam mais doces, e as pessoas vão aceitar mais tranquilamente aquela sugestão que você dá. Não quer dizer que vá seguir ao pé da letra, mas com certeza vai ouvir mais tranquilamente. E muitas vezes nós queremos usar a forma imperativa. Não, mas você não pode fazer isso, não é assim, não tá assim, desse jeito tá errado. E isso acaba gerando energias que não é boa para ninguém, nem para nós, né? Nem para quem a gente está aplicando. Né? Nós ainda não temos conhecimento de tudo, nós ainda estamos engateando aqui nesse planeta, né? Nós somos pequenas crianças ainda, não sabemos de quase nada. Então, um pouquinho que eu sei, se eu posso passar para o outro e o outro quer esse aprendizado, ótimo. Se não, deixa ele seguir o caminho dele, né? Faça a tua luz brilhar, segue o teu caminho e não julgue o caminho do outro. Não julgue a intenção do outro. A gente não sabe o que ele passou. Olha o que ele diz aqui. Alguns de nossos amigos foi convocado para obrigações diferentes, confortemo-lo com a legítima compreensão, né? Ou seja, cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua escolha, cada um tem, né, a sua direção a seguir. A gente tem que compreender. A gente tem que confortá-lo legitimamente, da melhor forma que pudermos. Diante dessa afirmativa de Emmanuel, eu me vejo na obrigação de reconhecer no outro irmão, né, aquele companheiro de caminhada, que segue um caminho diferente do meu, que cada um possui o seu livre-arbítrio, a sua livre escolha, em escolher o caminho que quer traçar, né? Isso aí é de cada um. Cada um é seu processo evolutivo. Temos que esquecer as dualidades do certo, do errado, do bem, do mal, do bom e do ruim, né? Não nos cabe esse tipo de julgamento. São apenas atitudes diferentes, pensamentos diferentes, compreensões diferentes da mesma situação. Quem está certo ou quem está errado não importa. Siga o teu caminho. Se tu pode, ajude. Se não, fica na tua. Como diz o ditado popular, né? Não podemos julgar ninguém, nem pela profissão, nem pela escolha de vida, o que quer fazer, o que não quer fazer, não devemos. Cada um com sua escolha. Se cada um foi convocado para obrigações diferentes, confortemo-lo com a legítima compreensão. Então devemos compreender. Se puder ajudar, ajude. Ninguém está superior ou inferior a ninguém. Você não sabe o que levou aquele irmão a chegar naquele caminho, né? Então, ajude. A mim deve caber sempre o respeito com todos que escolheram traçar caminhos diferentes. E esse respeito deve ser legítimo e compreensivo, não de boca para fora. Quando eu uso palavras bonitas e eloquentes para exaltar a importância desses trabalhadores, muitas vezes a gente fica ali, né, naquele blá blá blá, conversando, falando, elogiando, tal, mas ao sair do palco da vida a gente nem um simples bom dia dá para aquele outro irmão, né? Então isso não é realmente deixar a pessoa escolher os próprios caminhos. Você faz um discurso e na prática você aplica outro. Seja verdadeiro, seja sincero.
Ressalto aqui que todos somos resultados de nossas escolhas, das sementes que plantamos. Então, é a individualidade de cada um. Seguindo aqui o texto de Emmanuel. Às vezes surge um deles, modificado a nosso olhar. Há cooperadores que o acusam. Muitos o consideram portador de perigosas tentações. Olha aí, quando aparece alguém diferente, né? Aparece uma determinada situação, alguém que pensa diferente da gente, e aí tem aqueles que sempre estão ali acusando, né? Julgando, condenando, e muitos que consideram portador de perigosas tentações, porque pode perturbar a paz daquela situação, daquele momento. E quando nos surge aquele que no meu olhar é diferenciado, o que é que acontece? O que é que a gente faz? Aquele irmão que os outros já julgaram e já condenaram. E eu, como Maria vai com as outras, né, também o coloco no jugo do que são perigosos. Olha o que a gente está fazendo. Onde eu coloco aqui a afirmativa do Evangelho: amai a teu próximo como a ti mesmo. E não considero esse irmão diferenciado como nosso próximo, como nosso irmão, como filho de um Deus único, um Deus que eu escolhi para servir, amar e seguir. Como irmão, como nosso querido e amado Jesus, que por julgamentos foi crucificado e morto na cruz. O que eu faria com esse irmão diferenciado? Eu também o estou condenando e o colocando na cruz? O que eu estou desejando para esse irmão? Qual a minha vibração para aquele que temporariamente em uma existência passageira e transitória se encontra em um estágio mental, intelectual ou moral diferente do meu? E eu aqui, seguindo a minha vaidade, o meu orgulho, né, o julgo inferior a mim, por estar seguindo um caminho diferente, uma escolha diferente. Então, Emmanuel diz: movimentam-se comentários e julgamentos à pressa. Isso é o que mais fazemos, né, gente? A gente já olha, já julga, já condena, né? Já dá aquele veredito todo da situação, simplesmente porque é adversa a nós. Intuitivamente, muitas vezes, isso está voltado para nosso instinto de preservação, né? De sobrevivência. Também para a minha vaidade ou até mesmo meu egoísmo. Eu julgo, eu analiso, muitas vezes eu não observo todos os fatos. Na grande maioria das vezes a gente não observa todos os fatos, todas as circunstâncias que o levou, que o colocou naquela situação. E aí eu vou lá e o julgo, condeno, como os tribunais clandestinos existentes ainda no mundo, né? Onde existem as construções de leis próprias, de regras específicas que devem ser seguidas e caso não seja, serão condenados. Tudo isso gera energias psíquicas que não fazem bem a ninguém, muito menos a mim, muito menos a nós, né? E aí Emmanuel pergunta: quem penetrará, porém, o campo das causas? E aí, se eu estou no campo do julgamento, se eu ainda, devido à minha limitação, continuo ali atribuindo àquele irmão o meu julgamento limitado, imperfeito e não contextualizado, diante muitas vezes da falta de informações essas que são importantes, porque essas informações foram as situações que os colocaram naquela situação, que muitas vezes para o próprio é também motivo de sofrimento, de vergonha, de medo, de insegurança, né? E eu aqui na minha vaidade, no meu egoísmo, eu ajudo na sua condenação, né? Quando poderia ser eu aquele que o estende a mão, aquele que joga a corda para o outro, que muitas vezes já está no fundo do poço, né? Eu deveria ser aquele que colocaria a escada para ajudar esse irmão a sair do fundo do poço. Vamos pensar o que é que estamos fazendo realmente, né? Com esses tantos irmãos que tem aí aos nossos lados. Todos nós estamos nesse mesmo balaio. Continuando aqui, Emmanuel. Estaríamos na elevada condição daquele que pode analisar um acontecimento através de todos os ângulos? Nós temos esses conhecimentos, todos os fatos que levaram aquela pessoa, aquela situação, né? Aquele contexto de vida que ele está vivendo, a gente conhece tudo que o levou ali. Talvez o que pareça queda ou defecção pode constituir novas resoluções de Jesus relativamente à redenção do amigo que parece agora distante.
Emmanuel aqui me fez refletir, né? Se eu estou em condição de analisar. Não estamos, né, gente? A gente não tem conhecimento total da vida de todos. Só Jesus sabe, só Deus sabe da vida de todo mundo, de tudo que acontece, de tudo que nos leva a estarmos em determinada situação. Eu tenho conhecimento da situação que o colocou ali, e eu tenho a minha autoavaliação, eu já fiz a minha autocrítica, eu também, porventura, não posso estar na mesma situação e se achando a melhorzinha, querendo julgar o outro, querendo condenar. Vamos lá, gente, vamos fazer essa autoanálise. Eu estou fazendo isso constantemente, diariamente, antes de tentar emitir opiniões negativas, principalmente negativas contra a outras pessoas, até a mim mesma, viu? Porque eu não sou dessa de ficar me desvalorizando, não, me dando notas baixas o tempo todo, não. Quando eu tenho uma nota razoável, eu me dou a nota razoável. Em diversas leituras de romances espíritas ou psicografias que eu tenho lido, né, encontramos vários casos, histórias e relatos mediúnicos onde situações adversas, que muitas vezes nos parecem injustas, são na realidade ajustes de contas, de situações que foram geradas, criadas, ocasionadas por aquele indivíduo que em uma outra existência ou até mesmo na mesma existência foi a sua atitude, foram os seus atos que o levou àquela situação. Então a gente não pode julgar só pelo que ele está vendo, o que a gente está vendo ali naquela situação, naquela existência, né? Temos todo o nosso histórico de vidas passadas e muitas vezes, né, são coisas recorrentes que aprontamos, que fizemos, erros que cometemos, que são passados adiante e a gente está passando por uma determinada situação agora para tentar corrigir. Nem sempre temos a força suficiente, a força que é necessária para passar por aquela aprovação e corrigir aquele erro, né? Pagar aquele débito que está lá na nossa conta. Então, muitas vezes, né, a força falta e a gente precisa de um apoio, de uma ajuda, de um apoio moral, de uma palavra amiga que vai, às vezes, nos dar um empurrãozinho para frente, certo? Então, com isso, a gente tem que parar de julgar por situações que a gente não entende. A maioria das vezes a gente não entende, tá? Com o decorrer, o avançar, o evoluir da humanidade, talvez esses determinadas situações não mais ocorram, né? Não mais ocorra, mas infelizmente ainda estamos aqui, ainda vamos ter muitas passagens aqui nessa vida e muitas coisas precisamos parecer. Temos que lembrar sempre da frase de Joana de Ângeles, né? Tudo é justo, merecido e necessário. Então, tudo aquilo que estamos passando é porque a gente precisa passar e a gente tem que aprender com isso aí. Aquilo que julgamos mal, né, por vezes, só é em relação ao que eu acredito que é verdade, né? E o meu acreditar, o meu conhecimento, como eu falei, é bem pequenininho ainda. Somos crianças, né? Então, a gente ainda não tem essa capacidade para julgar o outro com essa pompa toda e achar que está sendo o dono da verdade. Vamos botar um freio nisso aí. Como eu já disse, eu ainda não tenho a capacidade de entender tudo. Por isso que Jesus nos falou em parábolas quando ele esteve aqui, né? E agora que nós estamos começando a compreender melhor cada uma dessas parábolas, né? Os espíritos de luz estão voltando aqui para explicar. Emmanuel, com suas passagens lindíssimas, com seus capítulos, com seus livros, ele explica passagem a passagem das falas de Jesus, das falas que estão lá no Evangelho, que na época, há 2000 anos, não foi compreendida, foi interpretada de diversas maneiras e hoje estão sendo clareadas para a gente. Então estamos num processo de caminhar bem leve, bem devagarinho ainda, devagarinho, no entendimento dessas falas, do que Jesus quis nos dizer. Mas eu te confesso para vocês que é simplesmente lindo, que é maravilhoso, que é assim, libertador, entender a fundo as parábolas de Jesus, o que ele realmente quis nos dizer, né? Temos ainda coisas complicadas, temos coisas que ainda não tenho nem noção, mas um pouquinho a gente já vai começando a entender. E essa coleção de Emmanuel,
que inclui Caminho, Verdade e Vida, ele é assim maravilhoso porque ele explica realmente passo a passo na nossa linguagem, no nosso nível de entendimento, como devemos compreender aquela passagem e o que devemos fazer nas nossas vidas para seguir a Jesus do jeito que é preciso, né? Do jeito que eu escolhi, que eu acredito que vocês estão escolhendo também. E aí segue Emmanuel: o bom pastor permanece vigilante, ou seja, né, nós temos que ficar sempre vigilante, atento para não cairmos nesses julgamentos errôneos. Prometeu que das ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma se perderá. Eu acho essa passagem lindíssima, né? Que nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. É preciso lembrar que Jesus prometeu que nenhuma delas se perderá. E somos todos nós somos ovelhas desse rebanho. Jesus não nos dividiu em ovelhas, cabritos e lobos. Não, Jesus nos considerou a todos como ovelhas de um só rebanho, né? E desse rebanho nenhuma ovelha se perderá. Então todos nós caminharemos para um mundo de perfeição, um mundo melhor, né? Seremos pessoas melhores, seremos espíritos melhores. Nenhum se perderá. Não existe aquele que vai ser julgado, condenado e vai viver eternamente no fogo, entre aspas, do inferno. Não existe. Jesus disse claramente: nenhuma das ovelhas se perderá. Então aquele irmão que está do seu lado, que às vezes é um malfeitor, às vezes é uma pessoa em uma situação diferente da sua, né, que você considera inferior, superior, não sei, mas diferente do seu caminhar, ele também é o seu irmão, ele também é o meu irmão e ele também se salvará. Ele pode demorar mais, né? Pode precisar de mais ajuda, pode sofrer um pouquinho mais, mas também se salvará. Então, no final, né, da nossa existência, não terá isso, não terá essa separação de lobos e ovelhas. Todo mundo, todos nós seremos um bom rebanho. E aí o que é que eu devo fazer? A gente deve se lembrar sempre de estender a nossa mão, de ser a corda, né? Deve ser a corda através de um apoio, de uma palavra, de um abraço, que muitas vezes é necessário, para aliviar uma carga, né, de um irmão que está ali sofrendo, cansado, desorientado, né? Às vezes você pode dar uma ajuda, pequena que seja, mas naquele dia a situação dele está tão ruim, que ele está em um desespero tão grande, e às vezes uma pequena ajuda que você deu já aliviou um pouquinho, ele já melhora um pouquinho, já segue um caminho melhorzinho. Então, meus irmãos, a questão é essa: vamos ser a escada, vamos ser o apoio, vamos ser a palavra. Se você não pode ser nada disso, segue o teu caminho, sem julgar o caminho do outro, sem condenar a escolha do outro, né? Continuando aqui a leitura do texto, já caminhando para a finalização, né? Convém desse modo atendermos com perfeição aos deveres que nos foram deferidos. Cada qual necessita conhecer as obrigações que lhes são próprias. Então, você recebeu a sua tarefa, né? Você tem as suas obrigações, você tem os seus deveres. Siga com perfeição. Faça da melhor forma possível, né? Lembrando sempre: amai ao próximo como a ti mesmo. Faça a tua parte. Ama tu, segue-me tu. Vem e siga-me. Siga-me. Deixe a vossa luz brilhar. Se a gente fizer, cada um de nós fizermos a nossa parte, ó, como o mundo seria melhor, né? Se cada um fizesse a sua tarefa com perfeição, com sinceridade, com amor e com carinho, o mundo seria melhor. Eu sempre estou se referindo a mim, né? Basicamente, às vezes aplico o termo nós, mas eu estou se referindo a mim. Não a A, não é a B, a mim, a minha pessoa, né? Eu sou aquela pessoa que estou em busca dessa luz. Eu estou em busca da minha paz, em busca deste reino de Deus que está em mim. E eu só vou encontrar quando realmente compreender que não é olhando o cisco no olho do outro que eu irei me tornar uma pessoa melhor. Não. Eu só enxergarei o que devo enxergar quando os meus olhos estiverem limpos, né?
Assim como Paulo de Tarso deixou cair as escamas que lhe cobriam as vistas, assim eu devo fazer. Eu devo limpar os meus olhos, tirar as escamas, muitas vezes até carapaças blindadas, que nos impedem de enxergar as bênçãos de Deus em nossas vidas. E às vezes, muitas vezes, perdemos tempo julgando o outro, criticando, emitindo energias negativas, vibrações negativas, sem deixar esse amor transbordar. Até o amor do outro que é direcionado para nós, para mim, a gente não absorve porque a gente está tão preocupado em estar ali julgando, emitindo vibrações negativas, condenando o outro, preocupado em criticar, em falar mal e não absorve as coisas boas que chegam até nós. Neste padrão de conhecimento e atitude, há sempre muito trabalho a realizar. Então, se você escolheu, brilhar, que a sua luz brilhe, vai sempre aparecer muito trabalho nobre para ser realizado. E quando eu conseguir finalmente entender que esse padrão de atitude que eu devo seguir, buscando o não julgamento, a não criminalização, a não dualidade do certo e do errado, do bem e do mal, do bom e do ruim, eu encontrarei minhas tarefas e elas serão muitas e serão nobres por mais ínfimas que sejam. Desde o simples encaminhar de uma pequena mensagem de otimismo para aquela pessoa que não passa por um momento muito saudável, até eu sair a semear, sair a pregar a palavra de Jesus. E todos os lugares e para todas as pessoas que tenham ouvidos para ouvir. O trabalho será imenso, eu tenho certeza disso. A espiritualidade me mostra o tempo todo que a seara é muito grande e que eu devo colocar a mão na charrua, como diz Emmanuel. Colocar a mão no arado e iniciar o processo dando o primeiro passo. Aqui lembrando que eu não devo vincular o meu caminhar ao caminhar de ninguém. É o meu passo, é o meu arado, é a minha terra que eu preciso preparar o solo para receber a semente. Focando esse passo sempre em limpar os meus olhos, em retirar as escamas, que a partir daí, dentro do reconhecimento das minhas capacidades, principalmente domando as minhas más tendências, que é a qualidade, é o reconhecimento do bom espírita, é aquele que está constantemente domando as suas próprias más tendências. E conseguir esticar a corda também, para que o outro possa se apoiar, Se você está conseguindo dar o seu passo e você pode, estica a sua cordinha, estica o seu bracinho mais um pouquinho e ajude aquele que está ali do seu lado. Às vezes essa ajuda é um abraço, é um aperto de mão, é um bom dia, é alguém que precisa que alguém limpe um cômodo ou que dê R$2 para comprar de pão, São situações pequenas que muitas vezes podemos fazer e muitas vezes simplesmente não fazemos, Temos que ter o coração aberto para ouvir, para perceber a necessidade do outro que está ao teu lado. Se um irmão parece desviado a teus olhos mortais, faz o possível por ouvir as palavras de Jesus ao pescador de Cafarnaum. Que te importa a ti? Segue-me tu. Então, se tu está enxergando no teu irmão desviado, presta atenção no teu olho, no teu olho ainda de mortal. Não te apegues a isso, te livra do julgamento. É necessário que a gente pare de julgar e tente ajudar ao outro, Seguindo assim os caminhos de Cristo e fazendo o que diz o Evangelho: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como conseguir? Como ser o ser que ama incondicionalmente, sem julgamento, sem analisar os fatos parcialmente e sem tomar um partido de A ou B? Quando a este nível eu chegarei? Aí eu ainda não tenho essa resposta, mas eu sei que estou dando pequeninos passos, que é lavar meus olhos, tirar a nuvem escura, perceber os meus erros, perceber os meus defeitos, perceber que muitas vezes eu percebo um irmão que está do lado e ainda não estou ajudando, então volto para ajudar, pergunto, dou bom dia, boa tarde, se eu tenho algum trocado que posso dar. Então é assim que a gente começa, dando pequenos passos. E lembrando sempre, livrarmos das nossas más tendências e não alimentá-las, Pedro Baldi, no livro Grandes Mensagens, já disse: e se o justo apenas se salvará, o ímpio e o pecador, aonde comparecerão? Então, o ímpio e o pecador, gente, também são os nossos irmãos. São as ovelhas do mesmo rebanho. E eles também
se salvarão, segundo Jesus. E nós estamos aqui para ajudar. Então, façamos caridade por amor ao próximo, não por imposição. Sejamos diligentes e vigilantes, assim encontraremos a paz que buscamos no reino dos céus, e essa paz está dentro de nós. Com isso, meus irmãos, eu finalizo o capítulo, a leitura, a interpretação que eu fiz desse capítulo de Emmanuel, do livro Caminho, Verdade e Vida, intitulado Segue-me Tu. E dessa obra maravilhosa, que nos ensina capítulo a capítulo como sermos pessoas melhores, melhorando passo a passo, dia a dia. Quem não conhece ainda, eu aconselho a adquirir o livro, ler, tem o PDF disponível na internet também, vocês podem baixar e ler, que tem mensagens lindíssimas, simples, com a tradução de alguns versículos do Evangelho de Jesus. Então, que a paz do amado Mestre Jesus esteja com todos nós. Obrigados a todos, principalmente a Associação Espírita Jesus de Nazaré, pela oportunidade, pelo espaço, pela confiança. Muita paz a todos.